Olá, mundo! Você sabe como são feitas transferências de arquivos entre dispositivos? Você sabe o que é um protocolo? Você conhece o protocolo FTP? Essas e outras perguntas serão respondidas no decorrer desse vídeo. Prepare suas anotações, pois agora vamos viajar no tempo, mais especificamente para 1960. Em 1960, ocorreram várias inovações e eventos importantes. Grande parte deles ocorreram na área tecnológica, uma vez que as tensões da Guerra Fria ainda pairavam no ar. Algumas ocorrências foram de extrema importância para o mundo e, claro, para nós da área tecnológica, como, por exemplo, o lançamento em 1960 do primeiro computador eletrônico com disco rígido, o RAMAC 305, criado pela empresa IBM. Em abril de 1960, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite meteorológico. Em 12 de abril de 1961, o russo Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem a entrar no espaço. Em agosto de 1961, ocorre a construção do Muro de Berlim. Em 1964, a IBM lança o primeiro chip de computador. Em 20 de julho de 1969, o homem chega à Lua, através da missão Apollo 11. O que isso tem a ver com o protocolo FTP? Bom, exatamente tudo. Em 1961, dois cientistas americanos, Robert Kahn e Vint Cerf, desenvolveram um protocolo de controle de transmissão, o TCP, Transmission Control Protocol, que consiste em repassar dados através da quebra da mensagem em vários blocos, enviados juntamente com as informações necessárias para utilizá-los em conjunto novamente. Atualmente, existe uma grande facilidade para compartilhar arquivos com os dispositivos poderosíssimos. O WhatsApp, por exemplo, suporta 100 megabytes, mas e aqueles computadores antigos? O computador foi criado como nós. Por exemplo, você só entende o que eu digo por conta da sua programação. Você aprendeu a falar em português. Essa é a linguagem que o seu processador espera receber. E ela precisa seguir um padrão para que seja entendida, não podendo ser palavras aleatórias, como por exemplo, hoje sem tornozelo, céu triângulo. A linguagem deve seguir um protocolo para facilitar o entendimento. E o que é um protocolo? Na computação, um protocolo é uma série de acordos, uma convenção, entre ambas as partes para facilitar o entendimento entre dois sistemas. Esse protocolo é o que rege a sintaxe, semântica e sincronização da comunicação. Dessa forma, os protocolos foram se alterando ao longo dos anos, bem como o nosso português. Porém, como existem diferentes aplicações, foram criados vários protocolos para satisfazer as diversas situações. Além de aumentar a velocidade da conexão, o sistema torna possível utilizar o mesmo canal para mensagens com destinos diferentes. O método foi tão eficaz que é usado até hoje. Em 1970, surge o protocolo FTP, File Transfer Protocol. Como o próprio nome já diz, é um protocolo de transferência de arquivos. A tecnologia foi desenvolvida por Abba Bushing, na época um estudante de engenharia elétrica no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um dos centros de ensino acadêmicos mais conceituados do mundo. O FTP apareceu inicialmente com a proposta de criar um fluxo de transferência segura de arquivos entre os computadores e os servidores da ARPANET Network Control Program, uma espécie de modelo precursor e bem arcaico da internet como conhecemos hoje. Ao longo dos anos, o FTP continuou sendo aprimorado com inúmeras revisões e melhorias nos códigos de programação, sobretudo com a chegada dos computadores domésticos. Com a demanda dos usuários por recursos focados em armazenamento e troca de arquivos pela internet, não demorou para que o FTP se consolidasse com um dos métodos mais eficientes e populares de compartilhamento de conteúdos pela rede. O FTP é utilizado na camada de aplicação, onde é gerenciado através de uma interface onde o usuário precisa entrar com seu login e então envia e recebe arquivos de um servidor. Igualmente ao protocolo HTTP, o FTP utiliza uma conexão TCP para a transmissão de arquivos. Enquanto uma transferência ocorre, é estabelecida uma conexão na porta 20, que quando se encerra, a transmissão se fecha novamente. O FTP estabelece duas conexões,
A conexão de controle, onde o cliente envia comandos ao servidor e o servidor envia respostas ao cliente, e uma conexão de dados, que é onde ocorre a transferência de arquivos. O acesso a servidores FTP pode ser feito através de uma interface gráfica ou por linhas de comando e também através de um browser, digitando na barra de endereços o seguinte link que aparece na tela. O servidor FTP possui alguns comandos, que são conhecidos como comando do protocolo. Esses comandos são user, no qual envia a identificação do usuário para o servidor, o comando pass, no qual envia a senha do usuário para o servidor, o comando list, no qual solicita ao servidor a listagem de diretórios, o comando store, no qual armazena um arquivo no servidor, o comando port, no qual informa ao servidor o endereço IP e a porta da conexão de dados do cliente, e o comando quit, no qual cancela a sessão. Mas como fica a segurança disso? Com a preocupação desse quesito importante, a segurança, o SSL, Security Socket Layer, um padrão de segurança para o web, foi implementado no FTP, nascendo o FTPS, que é uma versão do FTP que, além do servidor fornecer ao cliente uma chave pública, o mesmo precisa fornecer uma certificação para a mesma. Assim, também passou a existir as autoridades certificadoras, com a função de garantir a autenticidade das chaves. Sendo assim, é enviada uma chave secreta que, depois de ser autenticada pelas duas partes, é estabelecida a troca de dados criptografados, evitando que os pacotes enviados sejam modificados. Além disso, temos alguns programas para o FTP, como, por exemplo, os mais comuns, que é o FileZilla, o Smart FTP para o Windows, o CyberDuck, que é para o Mac, e a Casablanca, que é para o Linux. Para utilizar esses programas, você só precisa inserir o IP do servidor, seu login e senha, e após isso a conexão será feita automaticamente. Por outro lado, você também tem a opção de entrar no FTP sem um programa. É só abrir o navegador e digitar o seguinte endereço, e inserir seu login e senha em um prompt de comando, que será aberto. Dessa forma, é possível acessar o disco virtual, que serve para armazenar seus arquivos pessoais na internet. Esta foi uma videoaula sobre o protocolo FTP, onde foi abordado o surgimento, contexto histórico, aplicações e peculiaridades do protocolo, onde podemos concluir que, apesar da eficiência, existem inúmeros fatores que decidem a integridade, segurança e confiabilidade de um protocolo de redes de computadores, necessitando interpretações finais para decidir qual protocolo será mais viável. Obrigada pela atenção e bons estudos!